Que a maravilhosa graça de Cristo seja conosco nesta manhã, manhã bendita, abençoada. Só para avisar os irmãos, nós estamos numa série de sermões na carta de Paulo à igreja de Éfeso, e nós vamos seguir na série hoje, a partir do capítulo 5, versículo 3 até o versículo 14. Efésios, capítulo 5, versículo 3 até versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença santa nesse dia do Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor nos conduza na exposição deste texto, que o Senhor fale à Sua igreja, Senhor, a Tua igreja, e todos nós sejamos edificados em nome de Cristo Jesus. Amém. Como nós falamos, nós estamos aqui numa série, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, e nós vimos que até o capítulo 2, nós vimos o Paulo expondo uma densa teologia a respeito da nossa salvação. E o versículo 4 do capítulo 1 traz exatamente essa questão, que ali versículo 4 e 5 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse versículo, meus irmãos, traz duas fases a respeito daquilo que condiz a nossa salvação. A primeira é a eleição, que veio antes mesmo das obras, e depois são exatamente as obras. Então, Deus ele está expondo aqui nas palavras do apóstolo Paulo que Ele já nos salvou, nós somos eleitos do Senhor, e agora nós entramos na fase de mostrar quais são os efeitos dessa salvação, entendendo que as boas obras são o produto, são o fruto de alguém que foi salvo. As boas obras não são um meio para alcançar a salvação, mas a demonstração de que, de fato, nós somos salvos. Então, a partir do capítulo 3,
Paulo passa a mostrar o que são essas boas obras. Então, ele descortina a respeito do comportamento, ele descortina sobre os pecados e os hábitos pecaminosos que devemos abandonar, ele descortina sobre quais os comportamentos edificantes que devemos passar a praticar, ele descortina como que nós devemos, o que devemos fazer para nutrir o nosso coração, para que, de fato, a nossa vida venha a ser uma vida que glorifique a Deus e que demonstre para os outros que, de fato, somos pessoas com uma nova natureza. Então, o tema do sermão nesta manhã é: andai como filhos da luz. E nós veremos aqui 3 verdades sobre esse texto. E a primeira verdade que nós podemos ver aqui, a partir dos versículos 3 até o versículo 6, é que para que andemos como filhos da luz, nós devemos cuidar daquilo que ouvimos ou falamos. Nós ouvimos muito bem aqui no texto exposto de Provérbios, capítulo 4, que é do coração que procedem as fontes da vida e que nós devemos guardá-lo com toda a dedicação. Vejam, meus irmãos, o pecado, ele aparece no nosso coração, ele surge nas nossas atitudes por meio de gatilhos. E esses gatilhos muitas vezes são liberados por conta daquilo que nós ouvimos, por conta daquilo que nós falamos, por qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de manifestação que o nosso coração queira fazer com que venhamos a ser inclinados para determinados tipos de pecados. E vejo que algumas palavras vão mostrar um pouquinho sobre que tipo de pecados Paulo está falando. Ele fala aqui de 3 grupos, de 3 esferas. A esfera da perversão sexual, a esfera da futilidade e a esfera da avareza, de querer demais, de desejar, de cobiçar as coisas deste mundo. E eu trago aqui algumas palavras para explicar um pouquinho mais sobre o que elas significam. Talvez tenhamos dificuldades em entender o termo ali no primeiro versículo da palavra impudicícia. É uma palavra que nós usamos todos os dias, né? Puxa, que impudicícia é essa? Impudicícia talvez seja o nome de um filho. Mas se eu trazer aqui o termo grego, vai ficar mais fácil de entender. A palavra grega aqui por trás de impudicícia é porneia. Porneia, você sabe o que quer dizer. Uma outra palavra aqui no versículo 4 é a palavra lida no termo conversação torpe. Essa palavra torpe, que significa obscenidade, tratar de assunto obsceno. No versículo 5, nós temos a expressão incontinente. O que significa incontinente? A palavra incontinente é a tradução da palavra porné. Inclusive, a raiz da palavra porné é a palavra prostituição. Então, veja que Paulo está falando aqui de pecados de cunho sexual, da perversão sexual, da esfera deste assunto. E também nós temos a palavra avarento, que significa alguém que é ávido por ganância, um cobiçoso, alguém que deseja mais e mais as questões deste mundo. E aqui podemos ver também que o versículo 6, ele traz um pouquinho mais de detalhes. Ele diz que não somente esses assuntos são assuntos perigosos para serem publicados ou para serem ouvidos, mas também a conversação vã deve ser evitada, pois é o assunto preferido, aqui como diz aqui no versículo 6, daqueles que são chamados de os filhos da desobediência. E vejam, meus irmãos, que a partir do versículo 6 também, nós vemos que há um contraste aqui, e Paulo deixa isso claro, entre a imoralidade e a salvação, dizendo que não existe acordo, não existe contrato entre viver de forma imoral e viver os princípios da salvação. E lembrem-se, o que Paulo está destacando não é as atitudes em si, não é só a atitude da avareza, não é só a atitude da perversão sexual, não é só a atitude de viver como fútil, ele está falando apenas de linguajar, de palavras,
de expressões equivocadas que levam a pensar sobre esses tipos de assuntos. Sabe aquela fechada no trânsito? E você deve lembrar a primeira palavra que sai da sua boca? Talvez seja uma palavra torpe, pois é esse tipo de coisa que nós devemos tomar cuidado, nós devemos cuidar desses gatilhos. E vejam, meus irmãos, que Paulo, ele mostra tudo isso, mas ele não nos deixa sozinhos no vácuo, ele não nos deixa sem solução para esses tipos de comportamento. Paulo está falando aqui da fala, está falando desses assuntos que volta e meia podem brotar no nosso coração, mas ele traz uma solução para todos nós. Ele diz ali, irmãos, a partir do versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, mas pelo contrário, ações de graças. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo mostrar que nós pecamos, grande parte das vezes, motivados por descontentamento. Quando eu estou descontente, quando eu estou infeliz, é o meio de eu conseguir uma brecha para pecar. Por exemplo, o casamento. Quando a pessoa está descontente com o seu casamento, ela vai ser levada para pecar, para adulterar, ou para se envolver com conversas inconvenientes. Quando uma pessoa está descontente por uma situação no trabalho, ela será levada a falar mal do seu chefe, do seu patrão. Quando uma pessoa está descontente com o professor, ela será levada a colocar a sua língua a serviço da descredibilidade daquele professor, de falar mal, de inventar histórias, de contar mentiras. Toda vez que nós estamos descontentes, nós devemos tomar cuidado, porque boa parte dos nossos pecados são frutos de um coração descontente. Mas Paulo dá uma solução contra o descontentamento no final do versículo 4, e diz: antes de tudo, ações de graças. Ações de graças é esboçar com alegria aquilo que Deus tem feito na sua vida. E aqui cabe um exercício para todos nós. Aqui cabe nós avaliarmos o nosso coração, se de fato nós temos sido pessoas que têm sido cada vez mais propensas a reclamar da vida, ou propensas a reclamar dos filhos, ou propensa a reclamar do casamento, ou a reclamar do trabalho, ou a reclamar da faculdade, reclamar dos estudos. Se você é uma pessoa propensa a reclamar de todo e qualquer tipo de situação, talvez o seu descontentamento não esteja nessas coisas. Talvez o seu descontentamento esteja apoiado em você não conseguir enxergar os benefícios que Deus tem trazido para a sua vida. Por isso que nós precisamos nos exercitar dia após dia em avaliarmos, lermos tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus já fez no passado, e termos um coração grato para que não venhamos a manifestar pecados como fruto do nosso descontentamento. Aquele cântico que nós conhecemos: quantas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. É isso. Um coração contente, um coração alegre, um coração colocado em humildade, reconhecendo que tudo aquilo que tem recebido tem sido da mão do Senhor, é um coração menos propenso a reclamar da vida e a trazer como prazer e deleite as coisas promíscuas que o mundo tem a oferecer. Ele não empresta os seus ouvidos para escutar coisas vãs, ele não empresta a sua língua para falar inutilidade, mas ele concede todos os seus recursos, toda a sua força, todo o seu entendimento para agradecer e para ser grato diante desse Deus. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que, trazendo essa palavra para a nossa vida, talvez exista aqui pessoas entre nós, você mesmo,
Pessoas que estão enredadas por conta de algum tipo de pecado, por conta de algum tipo de situação, pessoas que emprestam seus ouvidos para ouvir coisa que não edifica, mas conversações entre colegas, falando de promiscuidade, falando de impudicícias. E talvez você não tenha visto que existe algo grave quando você empresta os seus sentidos para esse tipo de assunto. Talvez você entenda que aquela hora do almoço não seja um momento grave para escutar uma piadinha promíscua. Talvez você não veja como algo grave escutar aquele programa de rádio que fala piadas de todo jeito. Talvez você veja que não é grave emprestar os seus sentidos para escutar conversas vãs, ou escutar baboseiras, ou escutar pessoas que defendem o meio promíscuo que o mundo vive. E talvez por conta disso você esteja ainda enredado em algum desses pecados que você tenta vencer e não consegue. A razão disso é porque o seu coração está descontente. E você precisa colocar o teu coração alinhado à palavra de Deus. Quando nós vemos a questão da impudicícia, meus irmãos, esses pecados da promiscuidade sexual, nós devemos lembrar que um adultério ou uma fornicação, ele não nasce da noite para o dia. Mas leva-se um longo tempo escutando palavras, escutando assuntos que sugestionam para aquele tipo de assunto, enxergando, ouvindo conteúdo que vai levando para que o coração seja inclinado para aquele assunto. Ou seja, as raízes do pecado estão afundando, estão encontrando nutrientes no coração. A árvore do pecado está crescendo e chegará uma hora em que ela dará o seu fruto. Você precisa tomar cuidado com o seu coração, inclinar de volta aquilo que a palavra de Deus ordena, que vivamos contentes no Senhor, vivamos contentes naquilo que Ele tem falado. A segunda verdade que nós podemos ver aqui, meus irmãos, encontra-se a partir do versículo 7 até o versículo 10, que para que andemos como filhos da luz, nós devemos discernir todas as coisas e sempre escolher aquilo que pertença ao universo da luz. Vejam o versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O texto não diz, você tem luz. O texto não diz que você é uma lamparina. O texto não diz que ora você é luz, ora você é trevas. O texto é claro em nos afirmar que nós somos luz, ou seja, luz aqui passa a ser agora a sua principal característica. Você é constituído de luz. Você não está sendo luz, você é luz. É o que nós podemos ver lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vida do justo é como a luz que vai surgindo até se tornar dia perfeito. A tendência natural da vida do crente é iluminar, é pulsar, é emitir luz, é fazer com que o mundo venha a ser cegado como um mundo de mariposas, a luz que você expande, a luz que você emite de si mesmo, porque essa luz, ela é desenvolvida não por causa de você, mas da energia que te dá todo o vigor necessário para você iluminar, que é Cristo, porque você passa a existir, a emitir luz, porque você está no Senhor. Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Faz parte da sua característica, da sua natureza, ser luz. E esse versículo aqui, meus irmãos, nesse texto, aqui dos versículos 7 a 10, nós temos aqui três verbos. Nós vemos que nós somos luz, nós vemos que o produto dessa luz é produzir bondade, justiça e verdade, e nós vemos que, a partir do versículo 10, que como luz no Senhor, nós temos que discernir, ou provar aqui, a palavra que aparece no versículo 10, tudo aquilo que é agradável diante de Deus. O que esses textos querem dizer, meus irmãos? A primeira coisa é que, por você ser luz, isso não quer dizer que o mundo te aceitará com bons olhos.
Veja o que diz lá em João, no capítulo 3, versículos 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A luz, ela tem o motivo de brilhar, de mostrar os contornos, mas existem pessoas que não querem nada com a luz, porque elas se sentem expostas, porque elas sentem que quando alguém demonstra um bom testemunho em Cristo Jesus, mostrando como que deve ser uma vida de integridade diante de Deus, e quando aquilo ali contrasta a sua própria vida, e quando essa pessoa não quer nada com Deus, o que ela faz? Ela esconde os olhos, ela se afasta da luz, com medo de que suas obras más sejam expostas, com medo que o contraste seja exposto. Fulano de tal, não dá para ir lá, é só bobagem, é só obscenidade, é só assunto torpe, mas o outro é benção, a gente se sente bem, mas não dá para ficar lá muito não, porque senão vira crente perto dele. Não dá, o assunto lá é só igreja, é só Deus, é só Cristo, não dá para chegar perto dele, porque eu ainda sou pecador. É isso, é a luz repelindo, é a luz machucando os olhos daqueles que ainda estão em trevas. Então você é luz. Segundo, a luz, meus irmãos, ela passa a produzir. No versículo 9 diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. A palavra bondade aqui, a sua raiz é a palavra amor. Ou seja, o cristão, aquele que emite luz, e ele manifesta essa luz por meio do amor. O próprio Jesus falou que nós seríamos conhecidos como os discípulos de Cristo, não por sinais, prodígios e maravilhas, mas de fato pela questão do exercício do amor. Amando, cuidando, preservando a vida do outro, se preocupando com aqueles que perecem, fazendo com que eles se cheguem cada vez mais para perto da luz e sejam transformados por Cristo. Também o cristão, quando ele emite luz, ele emite essa luz manifestando justiça. Num mundo precário de justiça, num mundo em que cada um procura os seus próprios interesses, no mundo em que a justiça é deturpada, o cristão é aquele que zela por aquilo que é certo, porque o próprio Deus, Ele próprio é a balança da justiça. Ele próprio é quem pondera sobre os bons e os maus, Ele próprio é quem trará a verdadeira justiça. E um cristão também emite a verdade. Não tem pacto com a mentira, não tem pacto com suborno, não tem pacto com aquilo que é alheio à realidade de Deus. Cristão produz amor, produz justiça e produz verdade, porque agora ele é luz. E o cristão, meus irmãos, diante de tudo isso, ele entende que ele só consegue produzir porque ele está ligado a Cristo. No Evangelho de João ainda, no capítulo 15, versículos 4 e 5 diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não me perdi aqui. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É a partir da seiva de Cristo, que passa por Cristo, que passa pelo teu corpo, que nutre a sua mente para ter uma mente de Cristo, que nutre os seus braços para exercícios de piedade, de amor, de cuidado mútuo. A partir do poder de Cristo, você pode manifestar bondade, justiça e verdade, porque sem Cristo nada podeis fazer. E também nós temos de Cristo a capacidade de discernir, porque agora a mente de Cristo passa a ser a nossa mente. Porque somos luz, nós conseguimos enxergar os contornos deste mundo. Nós não andamos tropeçando e não sabemos onde tropeçamos, como foi lido em Provérbios, capítulo 4. E a terceira verdade, meus irmãos, que nós podemos ver nesse texto, encontra-se nos versículos
11 a 14. Para que andemos como filhos da luz, devemos reprovar aquilo que é mal. Não basta só exaltar aquilo que é bom. O texto de Paulo exige que nós reprovemos. Veja o versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que é ser um cúmplice? Cúmplice não precisa aquele que realiza o ato junto com aquele que está cometendo uma torpeza, meus irmãos. Pensem num assalto a banco. Um carro parou na frente de um banco, 2 pessoas saíram, entraram pela porta da frente, criaram ali vários reféns, pegaram dinheiro, eles estão saindo do banco e você passa assim e diz assim, ei, eu quero uma carona com vocês. E os bandidos olham, mas nós estamos assaltando o banco. Não interessa, eu não cometi o assalto, mas eu quero uma carona com vocês. Você entra ali no Uber dos assaltantes, passa a correr com eles por todas as ruas de Itajaí, a polícia consegue trancar aquele carro, aborda aquele carro, tira os 2 assaltantes, e você está lá no banco de trás, bem belo, quem sabe ali, lixando as unhas. E você? O que está fazendo aqui? Pergunta o policial. Nada, eu só peguei uma carona com eles. Mas vocês sabiam que esses homens estavam assaltando o banco? Sim, sabia, mas eu não assaltei. Eu apenas peguei uma carona com eles. O que o policial dirá para você? Ah, sai, você é justo, então sai desse carro? Não. Ele chamará você de cúmplice. Se você não fez, se você não falou, mas você estava junto, você é cúmplice. E não porque você foi levado à força para dentro daquele carro para ser um refém. Você não foi levado para ser um refém. Você foi porque quis. Você é cúmplice. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar que nós não devemos fazer alianças com pessoas das trevas. Sejam elas nos negócios, sejam elas no entretenimento, ou sejam elas no casamento. Amados jovens que estão comemorando o dia do jovem presbiteriano, vocês sentem uma grande pressão pela igreja de que vocês devem se casar. Vocês não são obrigados a se casar. Casamento não é redentor. Casamento não é a principal fonte de alegria. Casem-se e serão felizes. Se casamento fosse sinal de felicidade, o gabinete não estaria cheio de pessoas querendo se aconselhar para resolver seus problemas do casamento. Casem-se no Senhor. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque a pressão que nós damos aos nossos jovens, e até mesmo eles em querer buscar a felicidade no casamento, ou tentar saciar o seu descontentamento em Deus, por querer encontrar contentamento no casamento, faz com que eles procurem a sua felicidade em pessoas que não são crentes. E essas pessoas acabam vindo até para a igreja 2, 3 dias, mas elas não se convertem. Casou, colocou a aliança no dedo, foram para casa, mas o cônjuge não quis mais vir à igreja. E eu pergunto para você, você é refém desse casamento ou você é cúmplice? Essas questões nós precisamos trazer para os nossos dias, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus, quando Ele fez uma aliança conosco, essa aliança é de exclusividade. Imagine num casamento alguém que é ressurreto em Cristo Jesus, que desfruta das bênçãos espirituais de Cristo Jesus, mas casado com alguém que pela Bíblia continua morto nos seus delitos e pecados. Bastam ver ali o capítulo 2 de Efésios, está morto, está sob o poder de Satanás, não consegue produzir nada que glorifique a Deus. Que frutos nós teremos desse casamento?
Então, o texto, meus irmãos, e eu quero trazer, existem outras aplicações para esse texto, mas essa eu queria trazer em especial. Nós precisamos cuidar com quem nós estamos refazendo aliança. Nós devemos cuidar se a pessoa com quem estamos fazendo aliança é uma pessoa que vai produzir frutos que glorifiquem a Deus ou somente frutos reprovados. Então, amados jovens queridos, ou irmãos adultos que ainda não casaram e que estão, de fato, procurando casamento, e é bênção, o casamento, ele é uma instituição criada por Deus e simboliza o próprio casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja, e nós devemos pensar nisso quando formos contrair núpcias. Mas pense o seguinte: se você não viu ninguém, se você não encontrou ninguém que dignifique o Senhor, sossega o facho. Fica tranquilo. Mas eu preciso encontrar a razão da minha felicidade, eu preciso encontrar a minha alma gêmea, a metade da laranja. Pare. Se você acha que o casamento é a razão para que você tenha felicidade, você está equivocado, porque você está manifestando descontentamento. A primeira pessoa que tem que ser a raiz, a base da sua alegria, é Deus com toda a sua verdade. Mas, irmão, pastor, eu estou descontente, então eu digo que você deve ler de novo Efésios, e ver que no Senhor você não pode estar descontente. Eu digo para você ler os primeiros capítulos, até o capítulo 4, ler todo o texto de Efésios, até fazer com que teu coração venha transpirar em alegria. Até que os teus olhos venham destilar lágrimas de alegria, até que o seu travesseiro venha criar uma poça de lágrimas de felicidade pelo que você é em Cristo Jesus. Leia uma, leia duas, leia 3 vezes e veja que em Cristo você tem tudo, até mesmo razões para ser feliz. Não busque no casamento como motivo de redenção para o seu coração descontente. Não busque em pessoas, em amigos falsos, a razão para o seu contentamento. Não busque em piadas sujas, em conversa torpe, em más conversações, a razão para o seu contentamento. Busque no Senhor a razão para o seu contentamento. A luz que deve ser expelida pela igreja, meus irmãos, conforme nós vemos aqui nos versículos 12 e 13, ela deve mostrar os contornos, não somente daquilo que é belo, mas também daquilo que é vergonhoso. E o versículo 13 é um pouco difícil de entender, mas ele quer falar o seguinte, que quando a luz que a igreja emite, ela chega naquele material que é indecoroso, ela mostra as curvas, e ela revela para o mundo que aquilo ali é horrível. Imagine você caminhando com o seu cachorro à noite, o cachorro faz a porçãozinha dele lá no chão, você não viu, e você volta pelo caminho e pisa naquela porçãozinha, e você leva todo aquele fedor para casa. Mas à luz do dia você não pisa, porque você vê aquela porçãozinha e vê que aquilo é indecoroso, e aquilo não trará odor para a sua casa. É isso que a luz faz. A luz revela as curvas, revela que aquilo tem um cheiro ruim, e faz com que aquilo seja perceptível para todos, que é obscenidade, que é feio, que é vão e precisa ser destruído. A igreja que faz isso, a igreja que ilumina, que pulsa a santidade, que pulsa a bondade, que pulsa a justiça, que pulsa a verdade, ela mostra para o mundo, isso é indecoroso, tomem cuidado para não pisar aqui, senão vai sujar o seu calçado. E é você que faz isso. Então, algumas explicações rápidas sobre esse texto. A primeira delas, homens presbiterianos, vocês que foram chamados para serem sacerdotes, amem a esposa de vocês, alegrem-se com a esposa de vocês, faça o exercício de citar diante de Deus as qualidades da sua esposa, vão de encontro a ela, abracem elas, porque ela é o motivo de você estar contente. Deus alegrou o seu coração com o seu casamento, e ela é a dádiva de Deus para a sua vida, para fazer com que o seu coração seja contente e pleno, e não venha a se aventurar com coisas absurdas aí, como o produto de descontentamento.
Amem o motivo da alegria que Deus deu para vocês. Mulheres, alegrem-se com o esposo de vocês, ainda que ele não faça aquilo que você quer. Reparar a mesa com o pé quebrado há 3 meses. Fazer a limpeza que precisa fazer, mas amem, vejam as qualidades, exaltem diante de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo, porque ele fez isso. Ele é demorado para seguir algumas coisas, mas ele é bênção. Busque contentamento no Senhor, alegre no Senhor, com ações de graças. Obrigado, Deus, pelo meu esposo. Obrigado, Deus, pelo meu cônjuge. Pais, levantem-se de madrugada e cheguem no quarto dos seus filhos. Veja aquele filho que apronta o dia inteiro, e fala o dia inteiro. Veja eles dormindo, que lindo. Olha a respiração do meu filho, da minha filha, que lindo. Obrigado, Senhor. Alegre-se no Senhor. Ações de graças, obrigado, Deus, pelos filhos da aliança que o Senhor me deu. Dá um cheiro nele, abraça ele no outro dia de manhã, abraça, aperta ele, cheira o pescoço dele, é teu filho. Deus te alegrou com um filho da aliança. Então manifestem gratidão a Deus pelos filhos de vocês. Beijem os filhos e entendam a gravidade do dano colateral de fazer com que o coração de vocês venha a não ter prazer pelos filhos que vocês têm. Manifestem prazer no Senhor pelos filhos que vocês possuem. Jovens e adolescentes, alegre-se com a condição de celibato de vocês, como disse Paulo em 1 Coríntios, aquele que não contraiu núpcias, serve ao Senhor, e gaste todas as suas energias, todo o seu tempo, toda a sua dedicação, toda a sua inteligência, para que o tempo de vocês seja ocupado com as coisas de Deus. E crianças amadas, meus filhos, crianças, ame os seus pais com grande respeito. Procure não repetir na escola as palavras torpes que os coleguinhas ensinam, mas honre os pais de vocês, chegando para o pai dizendo: pai, mãe, eu ouvi essa palavra, o que ela quer dizer? E ele dirá se você deve ou não repetir aquela palavra, se aquela palavra é saudável ou não. Peçam explicação e peçam significado. Adolescentes, não busquem casamento achando que encontraram um verdadeiro motivo de alegria. Busque contentamento no Senhor. Conforme diz em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. Por esta causa, Paulo, orando pela igreja, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Está descontente? Talvez esteja faltando aqui que Deus venha tomar o seu coração com toda a plenitude divina. Se você sentir isso, se você experimentar isso, se você inundar o seu coração com a bendita promessa de Deus, lendo a palavra de Deus, você não terá momento algum oportunidade para manifestar um coração descontente em palavras vãs, palavras torpes, ou palavras de impudicícia, ou emprestando ouvidos para escutar coisas obscenas que não edificam, mas só inclinam o nosso coração para o afrouxar, o desfrutar da imoralidade. Sejam gratos e andem como filhos da luz. Em resposta, meus irmãos, à mensagem, nós louvaremos ao Senhor com o cântico Até Outra Vez, uma bênção de despedida. E relembremos, ó irmãos, aquilo que Deus já tem falado nas palavras que tem sido impressa pelo apóstolo Paulo, que devemos andar neste mundo como filhos da luz, reconhecendo que fomos chamados para dar bom testemunho, porque somos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Louvemos ao Senhor.
que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face e a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas de chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus me envolva em seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Envolva em seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus me envolva em seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Oremos. Bendito Deus, estamos em Tua presença, Pai, fomos desafiados pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor conhece o coração de cada membro nesta manhã, de aqueles que estão acompanhando pela internet. O Senhor sabe, Pai, aquilo que tem sondado o nosso coração e para onde o nosso coração tem sido inclinado. Contudo, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é todo-poderoso. O Senhor nos deu todo o poder necessário para trazer todos os valores necessários ao nosso coração, para que Ele venha pender, ó Deus, para aquilo que é justo, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que faz parte da Tua bondade. Ó Deus, que nós, como filhos da luz, alimentados e nutridos por Cristo Jesus, venhamos, ó Deus, a manifestar a honra e a glória de Cristo por meio de um bom testemunho em boas obras, obras que de fato abençoarão o mundo, mas obras também que de fato fará com que o mundo venha se tornar cada vez mais hostil contra a igreja. No mundo que deseja se nutrir na questão da promiscuidade, no mundo que deseja encher o seu vazio ao tentar preencher a sua vida, alimentando os seus próprios desejos e interesses. Nós, como cristãos, como luz no Senhor, apontamos para aquele que é o único que pode preencher o vazio infinito da alma de cada homem, que é Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que nos supre, que nos enche de toda a plenitude, que nos faz nos alegrarmos cada vez mais e mais no Senhor e a dependermos de Ti. Nos dê graça, ó Deus, para que iluminemos essa verdade ao mundo, para que ele de fato entenda que só Cristo pode preencher o nosso vazio. Só Cristo pode nos dar o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria. Ou então, que o mundo que não quer receber isso, venha nos agredir e nos dê graça para suportarmos as agressões. Mas não permita que o nosso brilho no Senhor venha a ser apagado, que essa verdade venha a radiar
nas trevas deste mundo, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso domingo, ó Deus, que desfrutemos também da Tua companhia no domingo à noite, celebrando o culto ao Senhor, bebendo aqui dos elementos da ceia do Senhor, e santifica-nos, ó Deus, na Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebo a bênção.